princípio, falar do papel dos órgãos fiscalizadores ou das agências fiscalizadoras que atuam no Brasil e aqui no estado do Amazonas. Então, me refiro especificamente às seguintes: o papel e a importância da ANA, o papel e a importância do antigo DNPM, que foi transformado na ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, o papel da ANEEL, que trata sobre hidrelétricas, e o papel do IPAM, dentro desse contexto como um todo, que trata das atividades múltiplas. Aí trata piscicultura, irrigação, aquicultura e essas atividades afins. Cada um desses entes federativos, eles têm um papel dentro dessa construção. O IPAM também tem seu papel. No estado do Amazonas, cadastradas e passíveis de licença, nós temos 29 barragens, por assim dizer, cadastradas, né? Essas barragens, elas possuem um nível de classificação. E esse nível de classificação advém de estabelecimentos de requisitos prévios, aonde essas agências, esses entes fiscalizadores e reguladores pautam esses requisitos e classificam essas atividades. Então, essas atividades, em linhas gerais, elas podem ser classificadas de baixo, médio e alto risco. A grande preocupação das autoridades, deputado Sinésio, no estado do Amazonas, pelo menos é o que chega conosco, e é o que tem nos pautado em nossas atividades de atenção ao fato, é saber se o que aconteceu no estado de Minas Gerais, o que aconteceu em Brumadinho mais recentemente, pode ter alguma relação do que pode vir a acontecer aqui no estado do Amazonas. Por exemplo, citando como exemplo, é diferente. A própria estrutura de layout fabril, de produção fabril, é diferente. A própria concepção de estrutura de represamento, de barramento ou de barragem que tem aqui no estado do Amazonas, citando ainda como exemplo, mas não quero parar só nele. A mineração taboca é diferente da que aconteceu ou do que se adotou em Brumadinho e em Mariana. Faço um exemplo da diferença. Aqui da mineração taboca, uma das barragens, aliás, todas as barragens de rejeitos contaminados, elas são construídas em vales. Ou seja, então imaginem assim, você tem uma bacia e tem um copo d'água, né? Se esse copo d'água, porventura, a água transbordar ou esse copo estourar, fica retido na bacia. Em linhas gerais é isso, tá? Ou seja, é uma garantia que esse processo dá para que o rejeito que porventura possa ser,
venha a ter algum problema de escoamento, ele fique contido nessa bacia, entre aspas, que eu usei como exemplo. Está claro? E que de fato pode até ser chamado de bacia de contenção mesmo, ou de área de contenção. Pois bem, ainda tem mais um outro detalhe, né, que cabe nesse contexto dessa explicação. As características de mecânica dos solos, aí é um conceito um pouco mais técnico. As características de mecânica do solo, ou seja, doutor Afonso, para os engenheiros que elaboram, para os engenheiros que idealizam o projeto de barragem, a mecânica dos solos é extremamente importante. A mecânica dos solos, e não só, a própria dinâmica dos fluidos, porque você tem rejeito mais líquido, você tem rejeito menos líquido. O nosso é mais arenoso em função da característica da produção. Então, supondo que houvesse algum outro nível de transbordo, que seja, a dinâmica de escoamento desse fluido seria diferente. Não estaria muito próxima, estaria muito distante daquela que a gente viu como sendo aquela lama, aqueles rios escoando bacia fora, né? Essas características diferem, e essas características nos dão a tranquilidade. Mas veja bem, aqui eu não estou fazendo defesa, de nenhum tipo de tecnologia a ser datada. O que eu estou dizendo aqui, quero deixar claro, é que o nosso risco é muito diferente do risco de Mariana e do risco de Brumadinho. Está claro? Agora, o nível de impacto, ele pode ser assemelhado, porque nós estamos falando de natureza. Impacto ambiental. Né? E, em particular, o impacto ambiental. Né? Porque você tem impacto social, você tem uma diversidade de impactos. Mas o impacto ambiental, aí sim, ele vai ter a mesma proporção e a mesma natureza de impacto. O que faz com que a gente, como órgão de controle, quer dizer, de monitoramento, de fiscalização, redobre as nossas atividades de atenção. E cito um exemplo, também não vou querer me estender, não sei nem se eu tenho tempo, né, Kenny? Mas eu digo para vocês o seguinte, eu trouxe até algumas evidências. Nós não nos pautamos pela dramaticidade do fato que aconteceu. Dou alguns exemplos. Essa administração assumiu dia 1º, né? Então nós estamos no cargo a partir do dia 1º. No dia 14 de janeiro, às 17 horas, nós chamamos aqui o gerente da planta, o seu Newton Viguete, da mineração Taboca. Pauta: o presidente da instituição, e aqui quem vos fala, tinha e tem total interesse em conhecer as operações da mineração Taboca. E eu me refiro a 14 de janeiro de 2019. Fizemos o contato com a mineração Taboca, agendamos uma reunião e fizemos dessa reunião um encontro para conhecer as operações da mineração Taboca. Porque para você entrar na estrutura fabril da mineração Taboca, tem todo um nível de regulamento. Você agenda, eles passam por aprovação, tem um nível de controle interno, aí tem equipamento de produção individual, cadastro, não sei o que, e alojamento. Porque a ideia é a gente fazer essa fiscalização, eu estou chamando agora de fiscalização, né, porque antes era visita de reconhecimento, agora passa a ser fiscalização. No dia 8 e no dia 9. A reunião do dia 14 é marcar a fiscalização no dia 8 e no dia 9 de fevereiro. Está acertado. O que nós fizemos agora? A pedido, por exemplo, da Assembleia Legislativa, nós estendemos o convite à Assembleia Legislativa. Então, o presidente da Comissão de Mineração, Geodiversidade, Gás e Energia irá conosco. O CREA já havia também feito uma solicitação para visitar a mineração Taboca. Cancelou e vai conosco agora. Então, no dia 8 estará, membros do governo estarão conosco fazendo a visita. O próprio secretário de Meio Ambiente estará conosco fazendo a visita, né? Então,
Mas era porque nós estamos prevendo algum tipo de impacto? Não, é porque faz parte da atividade principal do IPAAN, aquilo que eu comentei com vocês, além do licenciamento, que não é um fato estanque. O licenciamento não é só a emissão de um documento, pronto, está licenciado. O licenciamento, ele é, além disso, ele é o próprio monitoramento e a fiscalização das atividades que ali foram licenciadas, tá? Então, pessoal, o que eu quero ainda ressaltar para vocês, depois a gente vai franquear a palavra e vai ficar aberto para a discussão, é que nós estamos tranquilos com o papel da atividade do órgão, tá, irmão? Então, a fiscalização, nós estamos tranquilos, porque, além do dia 14 de janeiro, nós tivemos uma pauta recente, monitoramento de barragem da mina de Pitinga. A outra, agora, ontem, por um acaso, mas foi interna, relatório e plano de ação de monitoramento de barragens, que foi agora, ontem, né? E aí pegou o eco de toda essa movimentação social, de todo esse apelo social e dos órgãos para o tema em questão, tá? Eu não sei se me alonguei muito, eu não sei se respondi as coisas que efetivamente eram necessárias, mas eu ressalto aqui alguns pontos importantes. O primeiro, o órgão, antes de nós assumirmos, já estava trabalhando nisso. Isso é necessário que se diga, porque a lei de mineração, a lei que trata das condições, monitoramento de barragem no Brasil, ela é a lei 12.334 de 2010. Aqui no órgão, o próprio Xero, que está na condição de diretor técnico, em 2016, ele já participava do comitê de barragens, tá? Pós-advento Mariana, esses requisitos ficaram muito mais exigentes, né? E nós estamos incorporando parte desses requisitos e protocolos de fiscalização de barragens, nós estamos incorporando no nosso processo de licenciamento. Faço um exemplo e já concluo. Laudo de estabilidade, vocês acompanharam agora, né? Infelizmente, nessa tragédia que houve, nesse fato que houve, todas as garantias foram dadas, a princípio, né? Pelo menos dito pela empresa. Tinha laudo de estabilidade, tinha fiscalização, passível de auditoria, passível de monitoramento, passível de controle, e a barragem rompeu, né? Mas isso não cessa. O que nós estamos fazendo? Aperfeiçoando o nosso sistema de fiscalização. Exemplo, no nosso sistema de fiscalização, que não nos compete, por exemplo, controlar o laudo de estabilidade, que é aquilo que dá garantia que a barragem não vai romper. Mas nós estamos acreditando que a partir de agora possa ser incluído no nosso procedimento de fiscalização, no nosso checklist, verificar laudo de barragem. Porque nós temos, laudo de estabilidade. Porque nós temos dentro da casa, dentro do IPAAN, técnicos com competência necessária e suficiente para fazer uma análise dessa. Está claro? Está claro até aqui? Então esse é o papel do órgão, tá? Ressalto o segundo ponto. Não tem o que se assustar, ou que se... não queria usar a palavra assustar, mas assim, não tem relação entre o que aconteceu em Brumadinho e o que aconteceu em Mariana acontecer aqui no estado do Amazonas. Não existe, por exemplo, população ou atividade operacional, como a gente viu agora, né, no entorno das barragens. As barragens que porventura tenham os seus controles, elas estão dentro de um outro contexto social, de um outro contexto ambiental, tá? De um outro contexto local, fora aquelas características que eu já comentei com vocês, tá? Senhores, Keynes, eu então, nesse momento, eu franqueio a palavra, né?
para não cansá-los mais e nem vendo gente bocejar aí, eu vou franquear a palavra. Essa chuvinha e tudo. Repete de novo, como é que é a história? A gente pode, em vez de perguntar aqui, o microfone, a gente poderia fazer direto aqui. Tá. Veja, eu só quero ressaltar um detalhe. Vocês sabem que a matéria ela é técnica, né? Porventura eu precisar de suporte, eu vou estar com meus técnicos aqui do lado, tá bom? Então a pergunta, Sharon, pode ser para mim, mas pode ser direcionada para uma base e uma resposta mais consistente, tá? Nós estamos acompanhando uma entrevista coletiva com membros do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Estado, e da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Governo. Agora, os que estão dando essa entrevista vão participar. Essa mobilização está acontecendo após o acidente que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. Eu vou lá para Senhora secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Ferreiras. Secretário, eu queria que você explicasse para a gente sobre esse plano de ação do governo, quanto foi gastado, como é que ele vai ser executado na prática. Na verdade, esse é um projeto com a Agência Nacional de Águas, são 5 milhões de reais, e é para modernizar o monitoramento das barragens. Em especial, as barragens que são de responsabilidade direta do Estado do IPAAM, são as barragens relacionadas à piscicultura, que são a maior parte das barragens que nós temos no Amazonas. Com esse recurso, o Estado do Amazonas, a SEMA e, em especial, o IPAAM, têm sido pioneiros na utilização, por exemplo, de drones no monitoramento em tempo real da situação dessas barragens. Além disso, junto com o IPAAM, esse recurso também prevê a montagem de uma sala de monitoramento, também em tempo real, com informações dessas barragens. Então, é determinação do governador Wilson Lima que todos os esforços sejam feitos para que tragédias como ocorreram em Minas Gerais não se repitam aqui no estado do Amazonas. Então, transmito à população, em nome do governador, da confiança que nós temos no IPAAM, para que se dê conforto, garantias à população de que estamos fazendo a nossa parte, fazendo o possível para evitar qualquer tipo de tragédia, considerando o grande passivo ambiental, social que nós temos aqui no estado. O governo garante que as barragens existentes aqui são seguras? As barragens elas passam por um processo de fiscalização. Vale a pena ressaltar que no caso da mineração, o risco ele é colocado pela Agência Nacional de Mineração, mas não furta ao IPAAM de fazer as fiscalizações devidas, como já foi informado aqui antes pelo presidente Juliano Valente. Então, há a garantia de que todo o esforço para o monitoramento e a fiscalização está sendo feito e garantido pelo IPAAM nesse sentido. Doutor Eduardo, nós temos quantas barragens hoje, falando não só de mineração, mas também de hidrelétrica, quantas barragens hoje são fiscalizadas pelo IPAAM? Olha, esse número, no caso das barragens de piscicultura, são em torno de 26 barragens, que se não me engano, posso ver esse dado, 29 barragens, todas essas são monitoradas permanentemente e essas nós já temos a avaliação em tempo real. Essa eu consigo dizer com os dados do IPAAM pelo monitoramento, a situação de cada uma delas e o risco de cada uma delas. No caso da mineração, as principais estão concentradas, obviamente, na mineração Taboca, na área de Presidente Figueiredo. Dessas, 10 até 2014 eram consideradas de alto risco
que são as informações que estão sendo divulgadas de uma pesquisa que foi feita do INPA, mas os dados atuais dizem respeito que apenas uma dessas 10 ainda é considerada alto risco. Mas é importante de mencionar, isso é uma informação que eu peguei com os técnicos do IPAAN, que esses dados de classificação não são dados que nos alarmam, são dados de controle. É igual um IMC, né, que estou dando o mesmo exemplo que foi me dado. Às vezes uma pessoa é mais alta, mais forte, o IMC está alto. Mas tem que fazer outras avaliações de pressão, cintura, para saber se de fato aquele dado corresponde a um risco eminente. Nessa situação de alto risco, a gente só tem apenas uma que está nessa situação. Qual é essa? E também é vinculada à mineração taboca. E a outra que nós temos, que é de responsabilidade da ANEEL, que é a barragem da hidroelétrica de Balbina, também com os mesmos protocolos, inclusive essa de Balbina já com um relatório técnico por parte do IPAAN, né, aferindo o devido controle e o que deve ser feito para que ela continue segura, né? Então, há um trabalho em conjunto da SEMA e, em especial, o papel técnico do IPAAN na garantia da segurança de todas as barragens que nós temos no Amazonas. A gente nota que há nessas proximidades vilas, comunidades, até cidades, né? Como é que está um plano de evacuação de alguma situação, porventura aconteça algum problema, Mário? Esses dados são dados técnicos, o IPAAN tem essas informações detalhadas. Vale a pena registrar, como o diretor-presidente do IPAAN falou, a situação no caso da mineração taboca, ela é diferente. As condições que nós temos de operação das barragens são diferentes. Em especial, essas barragens elas estão afastadas de ocupações de atividades humanas e elas estão no nível do mar, diferente de Minas Gerais, que as barragens estão até 800 metros acima do nível do mar, que faz com que qualquer rompimento desça aquele rio de lama. Aqui a gente está numa planície onde a dispersão em um caso, obviamente, de sinistro, totalmente controlável. É óbvio, como foi falado, que isso não diminui o impacto ambiental, mas o impacto social está plenamente previsto em relação ao monitoramento que o IPAAN tem feito, registrando que, nesses casos, a responsabilidade, como preconiza o ordenamento da fiscalização, a mensuração de se é alto risco, baixo risco, no caso da mineração taboca, é da Agência Nacional de Mineração. Nós vamos continuar acompanhando essa coletiva. Com licença. 29 ou 26? São 29 barragens. De piscicultura ou... Não, tudo. No Amazonas. Em mineração, nós temos uma atividade minerária, a maior e mais representativa é a mineração taboca. Delas nós temos 10, 8 são consideradas de médio impacto, uma está sendo avaliada pela ANM ainda, que é a Agência Nacional de Mineração, para a reclassificação dela, né? Então, esse é o critério básico que nós temos dentro do estado do Amazonas. Por isso é que eu disse que não há a necessidade de criar a preocupação tão grande e fazer a referência das nossas barragens com relação à barragem, por exemplo, as mineiras, né, de Brumadinho e Mariana, porque são atividades diferenciadas, né, são atividades minerárias diferenciadas. E esse é o controle que é feito, né, pelos agentes que estabelecem o grau de risco que cada uma dessas barragens estabelece. Quais são as características? Muito bem. Existem protocolos definidos em nível nacional por esses agentes e cada requisito desse requalifica e classifica o tipo de barragem e o grau de risco que ela tem que ter os seus controles, né? Então são protocolos nacionais estabelecidos pela ANEEL, estabelecidos pela ANA, estabelecidos pela Agência Nacional de Mineração. As empresas, elas cumprem as normas? São critérios de execução, capacidade, estrutura, porte, tamanho de atuação, tipo de minério, tipo de atividade minerária, características de produção, enfim, né, níveis de rejeito, né, níveis de poluição de rejeito. Então você tem um conjunto de fatores que vão dar a classificação do potencial
que O essa senhor disse, atividade... por exemplo, que uma das diferenças assim, que tem entre as barragens aqui do estado e aquela que rompeu lá em Brumadinho é a forma que ela foi construída. Perfeito. A forma de contenção é diferente. Você pode explicar um A pouquinho? forma de contenção é diferente em função de características produtivas e do material que foi rejeitado, né? Então, no nosso material que é produzido, né, aqui, tudo influencia na forma que ele vai ser contido. Então, existem cálculos matemáticos, modelamento matemático, que levam em consideração isso. Mas a principal característica que a gente pode ressaltar como relevante dentro desse processo é o relevo do solo, né? É a característica geográfica da região. Isso faz com que a gente tenha, primeiro, maior controle da reservação, né, do armazenamento e menos impacto, para a gente poder entender, menos impacto como aquele que a gente viu das águas escoando ali nos vales, como se fosse, né, uma enxurrada, né? O nosso tipo de rejeito da maior empresa minerária aqui do estado do Amazonas é diferente. Apesar disso, Corre risco de acontecer isso? Apesar... Corre risco de acontecer um desastre? Risco sempre há, porque é por isso que existe a classificação, né? Mas a gente, o que se faz para controle desse risco? Se monitora, estabelece níveis de controle, laudos, avaliações, acompanhamentos, né, periódicos, e aí vai pelo tipo de atividade, para que o risco seja minimizado, o menor possível. Presidente, eu queria que o senhor explicasse para a gente em relação... Por gentileza, rapidinho. O senhor falou que vocês vão fazer uma fiscalização agora dia 8 e dia 9/2 na mineração da Boca. Antes disso, o IPAM já tinha feito alguma fiscalização lá? Sempre fez. Sempre fez. O resultado ele é baseado nos relatórios de acompanhamento. Esses relatórios de acompanhamento eles são passíveis de monitoramento pelos órgãos de controle. Então, os tribunais de contas, os MPs, todos eles controlam, né? Essa atividade, ela faz parte do que a gente chama de processo de monitoramento e fiscalização. É aquilo que eu disse, o licenciamento ele não é um ato estanque de liberação de um papel, de um documento. Ele é um ato sistemático, né? Emite-se, controla-se os riscos a partir do que a gente chama de condicionantes da licença. Essas condicionantes abrem para uma série de exigências, essas exigências são monitoradas ao longo do tempo. Essas exigências são monitoradas periodicamente, né? E todo esse monitoramento passível ou não de fiscalização quando necessário. O senhor pode afirmar que o governo pode afirmar que as empresas cumprem as regras? O governo pode afirmar que cumpre o que é o seu papel, né? O que as empresas fazem é atenderem às exigências do órgão. As normas de segurança são cumpridas? As normas de segurança são acompanhadas e monitoradas e exigidas para serem cumpridas. Pois é, mas a pergunta é mais assim, como é que está realmente esse resultado da fiscalização? Realmente garante que essas empresas elas estão cumprindo? Sim, de acordo... Veja bem, não tem. Né? Por exemplo, na mineração da Boca, de novo, que é a maior empresa que nós temos de mineração, nós temos 5 licenças de operação, né? Alguma preocupa os senhores? Alguma dessas todas aí? Não, quando se trabalha com questão de ordem ambiental, veja, nós somos licenciadores de atividades poluidoras. O que a gente faz? Controla, tenta, o máximo possível, baseado na legislação, controlar essas poluições, né? O que nos preocupa? Atividades de grande porte, por exemplo, atividade minerária, são sempre um fator de atenção do órgão, né? Tanto que o que nós fizemos na atual gestão, por incrível que possa parecer, nós desmembramos a gerência de recursos hídricos da gerência de mineração, né? Para quê? Para que a gerência de mineração pudesse ter uma atenção um pouco mais estratégica para o fato da mineração, né? E aí, na esteira dessa discussão, a gente abre mais um ponto de alerta, que é dar uma alternativa dentro daquela configuração da matriz econômica que o Estado está necessitando, né? O Taveira comentou, ainda há pouco o secretário de Meio Ambiente comentou, a floresta em pé, ela é importante porque ela oferece serviços ambientais. Ótimo. Além disso, o Estado do Amazonas precisa também de outras atividades que conectem-se com a matriz de desenvolvimento econômica e elas gerem mais emprego, mais renda e desenvolvimento para o Estado, né? Por isso é que nós separamos a gerência de recursos hídricos.
da mineração. Por quê? Porque a gente quer que a gerência de mineração ela seja uma gerência mais estratégica, né? Agora, sob o ponto de vista do controle, a gerência também faz o seu papel de controlar e monitorar periodicamente os relatórios que são gerados, né? Presidente, queria que o senhor falasse quando é que vai acontecer essa fiscalização e o que vai ser fiscalizado. Então, vamos lá. Essa fiscalização ela já havia sido pautada, porque faz parte da atividade do órgão, né? Quando nós assumimos, nós só pedimos para que a fiscalização fosse antecipada, porque era do interesse da presidência conhecer a atividade minerária, portanto, a maior atividade que impacta o estado do Amazonas. Então, nós fizemos isso no dia 14 e programamos a visita de fiscalização para o dia 6. Então, os técnicos descerão 6, 7 e 8, 3 técnicos do quadro, que são os fiscais desse processo normal. E nós estaremos 8 e 9, a presidência, junto com alguns outros membros que eu citei aqui, membros do Poder Legislativo, órgãos de controle, entidades de classe como o CREA, a própria OAB, que foi convidada, todos eles terão conosco, foram convidados a partir dessa atividade para estarem conosco lá no dia 8 e no dia 9. A gente viu que 2 homens foram presos, pedida a prisão de 2 engenheiros responsáveis pelo relatório lá da barragem que rompeu. A fiscalização aqui ela é estadual. Eu pergunto ao senhor, é uma fiscalização que vocês confirmam ser completamente idônea, não há risco de nenhum problema, porque o que a gente está notando nessas prisões é que alguém não colocou o que era para colocar, na verdade, no relatório. Olha, eu não sei, não saberia te afirmar agora quais foram os fatos que levaram à prisão dos 2 engenheiros que você está comentando, né? O que eu sei, o que eu poderia afirmar é que é necessário que se haja uma apuração mais detida para saber efetivamente qual é o papel dos engenheiros, o que eles fizeram, qual é o nível de responsabilidade deles e qual o nível de atribuição a eles que competia, né? E aí depois a justiça, enfim, eles terão um tempo necessário para poder se defender, enfim. Mas eu não conseguiria te dizer e nem afirmar que a eles é imputado algum tipo de crime. Eu não saberia te dizer isso. Não me caberia também. Há um número também ideal de fiscais para esse tipo de ação numa cidade, num município, no estado, que é muito difícil chegar a determinados locais? Olha, para você ter uma ideia do estado continental, que é o estado do Amazonas, né? Onde a logística é extremamente complicada, né? Aonde para você chegar, sei lá, num rincão desse estado, você precisa, às vezes, de dois até 3 modais. Vai de avião, pega um barco e às vezes pega até um automóvel, uma motocicleta para chegar ao destino, né? Então, é evidente que para casos em que requeram o dimensionamento de pessoal, a gente tenta fazer o máximo possível a alocação de recurso humano para atender a atividade, né? Mas o órgão, nós contamos com aproximadamente 288 servidores concursados da casa para atender um estado gigantesco. Então, o que nos compete? Fazer a melhor logística possível de recursos humanos e de logística de transporte para atender aquele nível de licenciamento. Porque o licenciamento é de competência do órgão, né? O empreendedor, por exemplo, não pode levar o colaborador para licenciar sua atividade. Então, o órgão ele tem que fazer um bom planejamento para atender a demanda necessária de licenciamento. Presidente, o que pode acontecer caso essas barragens se rompam? O que pode acontecer na região? Veja bem, as empresas elas são obrigadas, além de apresentar os cálculos de barragem, além de apresentar os projetos de barragem, além de ter técnicos competentes para implantar, instalar, monitorar e acompanhar, porque é responsabilidade da empresa, né? Eles precisam também fazer um planejamento de contingência, né? E esse planejamento faz parte da operação, né? O que fazer depende da característica do produto, do subproduto, do rejeito, né? Então, falar genericamente do que pode ser feito vai depender muito da característica do produto. Não, acho que a pergunta era mais assim, o que vai acontecer, o impacto ambiental? Porque o senhor disse, na verdade, que a estrutura aqui, que tudo aqui é diferente, né? E o senhor disse que realmente que não vai acontecer. Mas assim, o risco que existe é ambiental aqui? O risco eminentemente ambiental, eminentemente ambiental. O risco que nós temos aqui é de fauna, impacto na flora, impacto nos recursos subterrâneos, nos recursos superficiais. É óbvio que a gente vai ter, porque se trata de um rejeito contaminado, né? Presidente, dos 200 e poucos fiscais que o senhor disse que o órgão tem para o tamanho de um estado continental como esse, quantos atuam especificamente na fiscalização de barragens?
Não tem uma especificidade de técnicos para atuar em barragem. Existe uma gerência que tem lá uma gerência específica, que tem um pouco mais de uma dezena de servidores que se revezam nesse processo de fiscalização. Tem muito questionamento. A barragem de responsabilidade da ANEEL, que é aquela que gera energia para Manaus, lá em Presidente Figueiredo, o senhor disse que a responsabilidade de Baubina é a ANEEL, mas o Estado não tem nenhuma responsabilidade com a população do entorno, plano de evacuação. Já entrou em contato para saber se a própria empresa também tem isso? Como é que está isso? A atividade ambiental de licenciamento é uma atividade compartilhada, né? Mas tem seus níveis, né? Mas tem seus níveis de responsabilidade. Aqui nós temos vários programas de atividade desenvolvidas junto com a ANEEL. Entendeu? Então, essas atividades elas são desenvolvidas pelo órgão de controle, de acompanhamento e de implantação dos programas. Não é que estejam soltos, né? Fazem parte, mas a competência é dela. Presidente, além de Presidente Figueiredo, ainda existe algum outro lugar aqui no Amazonas que tenha barragem de mineração? Atividades pequenas. A maior, de fato, é Presidente Figueiredo. Aí nós temos ainda em processo de licenciamento. Mineração não tem. Mineração é só lá em Presidente Figueiredo. Basicamente. Só essas 10. Basicamente, Tá. Tá Aqui bom? em Manaus, então, não tem barragem, tem mais barragem do que em Manaus. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Em resumo, o que disse os responsáveis aqui pelo IPAAN é que a mineração feita na Amazônia é diferente da mineração que ocorre em Minas Gerais. Aqueles rejeitos todos, se houvesse um acidente, de acordo com essas autoridades, não teria a mesma proporção que aconteceu aqui. Eles também disseram que as barragens que foram destruídas e que arrastaram cidades, vilarejos, é que elas estão numa porção muito alta em relação ao nível do mar, diferentes das que existem aqui, as 29 que existem aqui no estado, segundo os técnicos do IPAAN. Você vai ter novas informações a qualquer momento aqui no Atual, 5 anos compartilhando a verdade.